Glória a Deus. Meus irmãos, vamos se colocar de pé agora. Já estaremos orando e depois ouvindo a mensagem de Deus. Queria chamar o... Cadê o Wesley aí, não? Fazer a oração aqui, Wesley. Ora aqui pelo pregador. Glória a Jesus. Amém? Amém, igreja? Nós já cantamos, já louvamos ao Senhor, né? Já ouvimos Deus falar através do louvor. Agora o Senhor vai falar através da palavra, né? Então nós vamos orar agora para que o Senhor possa usar o pastor Éder, né? O mensageiro dessa noite. E continue com o seu coração aberto, porque tem vezes, né, que nosso coração é aberto para a parte do louvor, e quando chega na hora da palavra, o coração de alguns fecham, né? Olha só, continue com ele aberto, que as promessas do Senhor, Ele tem mais para nós nessa noite ainda. Ele não terminou de falar comigo e com você nessa noite. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te rendemos graça. Queremos apresentar o Teu Filho nessa noite, que irá trazer a Tua palavra. Ó Deus, nós te pedimos, usa Ele, Senhor, com toda a autoridade, com poder, com unção, e que Tua palavra venha penetrar nos nossos corações, e que nós possamos sair daqui transbordando da Tua graça, Senhor. Usa Ele agora, é o que nós te pedimos em Teu nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Foi cantado aqui que Ele é Immanuel. Por que eu falo Immanuel? Porque Immanuel significa conosco está Deus. Foi cantado aqui que Ele é Yeshua. Jesus, o Senhor, é a salvação. Foi cantado aqui, foi expressado aqui nestas palavras. E por isso nós louvamos a Ele, né? Louvamos a Ele por tudo que Ele tem feito. Queridos, eu saúdo a todos na paz do Senhor. E eu quero ler convosco um texto da palavra de Deus em Mateus capítulo 2. O horário já não nos espera mais. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Se nós fôssemos embora aqui, eu não posso concordar que tudo que tinha para ser feito já foi, porque Deus, Ele fala através da palavra. Quando nós louvamos a palavra Aleluia, ela significa Halel, louvor. Yah é uma abreviação do nome do Eterno. Então a composição de Aleluia, ela transmite para nós que nós estamos louvando o Eterno. Agora, quando a palavra é pregada, aí é Deus falando conosco. Enquanto nós estamos louvando, nós estamos expressando algo para Deus. Mas quando nós estamos na palavra, é Deus que está falando conosco. Então, se aquete o seu coração, e aquilo que Deus tem para falar ao teu coração, Ele vai falar na palavra. Capítulo 2, versículo 1. Então, somente este versículo na palavra de Deus. Eu louvo a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos ministrando aqui na igreja. Capítulo 2, versículo 1, diz-nos a palavra de Deus: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Podeis assentar? Crendo na oração, estaremos ministrando neste texto da palavra de Deus. Já foi lido aqui no princípio, Lucas capítulo 2, já foi lido aqui também, Mateus capítulo 1, versículo 23, e nós estamos lendo o capítulo 2 do primeiro evangelho, versículo 1. Mateus é um dos dois evangelistas que descreve o nascimento de Jesus. E muitas das vezes nós chegamos ao final do ano, dezembro especificamente, dia 25 de dezembro, e todo mundo começa a se fraternizar, todas as pessoas começam a se fraternizar ou confraternizar-se, porque
as pessoas entenderam que Jesus, por tradição, nasceu no dia 25. Esta é uma tradição que vem sendo ensinada desde o ano 318, a partir de Constantino até os nossos dias. Bem, da verdade é que nos 3 primeiros séculos da igreja cristã, a data comemorativa do nascimento de Jesus foi diversa. Foi celebrada em alguns dias, por exemplo, 6 de janeiro, 4 de março, setembro e também 25 de dezembro, em uma data posterior. Mas este texto que nós escolhemos, estaremos falando sobre o nascimento do Messias e não tomaremos como base esse contexto muito histórico relacionado ao dia 25. Mas nós falaremos especificamente sobre aquilo que aconteceu nos dias de Jesus. Mateus e Lucas, eles trabalham de forma minuciosa, e muito mais Lucas no capítulo 1, a partir do versículo 5, e o capítulo 2, versículo 1 a seguir, ele começa a descrever o contexto de Jesus, o contexto em que Jesus nascera. Mateus, ele diz tão somente que, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia. Belém da Judéia é o local do nascimento do nosso mestre, mas a Bíblia diz que Jesus morava em José morava em Nazaré, na Galileia. A Galileia estava do lado norte, a Galileia estava do outro lado, enquanto que a Judeia estava no sul de Jerusalém. E então a Bíblia Sagrada nos diz que José morava na região da Galileia, na cidade de Nazaré. E aí, às margens de Nazaré, mais ou menos a 6,5 quilômetros, havia uma pequena aldeia, também chamada Belém. Mas a Bíblia nos revela que Jesus não nascera na pequena Belém, que estava a 6 quilômetros de Nazaré. Nos diz a Bíblia que Jesus nascera na cidade de Belém da Judéia, que ficava a 145 quilômetros de Nazaré. E a Bíblia Sagrada nos diz que, no capítulo 2 que foi lido, houve uma determinação por ordem de Quirino, de Cirênio, como você queira, para que o povo fosse se recensear na sua cidade ou no seu distrito natal. E certamente José, tendo alguma terra, algum terreno, algo de posse naquela região de Belém, ele se levanta para ir para a região de Belém, na Judéia. E ele viaja, não era uma viagem fácil, durava em média 3 dias. Só que o contexto que nós temos que entender, quando José ele está se levantando para ir, de acordo com Lucas, nós não entendemos muito claramente, e nem tampouco Mateus, porque ele vai diretamente dizendo que Jesus nasceu no tempo do rei Herodes. Aí nós temos que voltar um pouco, tanto no texto bíblico como na história, e entender que quando o capítulo 2, como foi lido aqui no início do culto, revela que houve um recenseamento na época de César Augusto, capítulo 2 e versículo 1 de Lucas, houve um recenseamento do território da região da Judéia por ordem do imperador. E nós sabemos que Quirino, ele passou a estar na região da Judéia, na região da Síria, especificamente no ano 6 depois de Cristo. E aí nós precisamos parar e entender um pouco nesse contexto bíblico e histórico que Jesus Cristo ele nasce. Mas o tempo de Herodes é o ano 4 antes de Cristo. Aí nós vamos entender que Herodes era filho de Antípater, que reinou na região de Jerusalém depois dos Macabeus no ano 47. Antípater começa a reinar por ordem de Pompeu na região de Jerusalém neste período de 47 a.C. Mas Antípater morre e então Herodes, chamado de Magno o Grande, passa a reinar agora na região da Judéia, de Jerusalém, da Itureia e de Samaria e de tantas outras regiões que fazia parte daqueles territórios. E então a história, o contexto histórico bíblico nos diz que Herodes o Grande passa a reinar. E nós precisamos entender que o nascimento do Messias, ele se dá dentro de um contexto um pouco conturbado, no contexto social e político daquela época. E eu falo isso para que nós entendamos que nós muitas das vezes passamos por adversidades,
E nós muitas das vezes achamos que nós passamos adversidades demais. Mas eu quero te dizer que Jesus, desde o seu nascimento, passou por adversidades. Herodes estava reinando a partir do ano 37, após a morte do seu pai. Diz a história que Marco Antônio agora passa a ser o imperador, ou fazer parte de um triunvirato em Roma, e então coloca Herodes no ano 37 a.C., ali na cidade de Jerusalém, e ele reina até o ano 4, quando ele morre. Mas o contexto de Herodes é um contexto de perseguições. Herodes não era tão bonzinho como nós imaginamos. Nós nos deparamos com o texto do capítulo 2 de Mateus, que diz que nos dias de Jesus, Herodes procurou a matar as crianças de 2 anos abaixo. Agora imagine matar as crianças no século I antes de Cristo, que é o período em que Herodes está reinando. A história nos diz que Herodes, os 10 anos antes da sua morte, por volta do ano 30, Herodes começa uma perseguição, e esta perseguição se dá contra a sua própria família. Herodes o Grande, ele se sente ameaçado pelos que estão à sua volta, e ele mata a sua própria esposa. Ele matou a sua própria esposa naqueles dias. Diz-nos a história que posteriormente Herodes mata os seus 2 filhos, Alexandre, e ele mata o outro filho chamado Aristóbulos. Todos os 2 haviam estudado em Roma para assumir um trono, possivelmente na cidade de Jerusalém. Mas Herodes, ele perseguia a sua própria família. Por que não ele perseguiria Jesus? Os anos se passaram, Herodes mata a sua própria sogra. Posteriormente, Herodes mata o outro terceiro filho seu. Herodes era um perseguidor, era alguém que não tinha compaixão nem dos seus próprios familiares. Herodes massacrou os que estavam dentro do seu próprio lar. 5 dias antes da sua morte, a história nos diz que Antípate Herodes, o filho de Herodes que estava previsto para assumir o trono, Herodes o manda executar 5 dias antes da sua morte. Herodes era um carrasco. É por isso que a Bíblia diz que nos dias de Jesus, Herodes mandou matar as crianças de 2 anos abaixo. Mas nós precisamos de entender esse contexto. Jesus, ele nasce no ano, mais ou menos ano 6 antes de Cristo do nosso calendário, porque o nosso calendário ele tem um erro. Na verdade, nós estamos vivendo no ano 2024 e não 2018. Nós estamos vivendo no ano 2018, mas com um erro de 6 anos no nosso calendário, quando foi formado o calendário gregoriano. E então Jesus nasce nos dias de Herodes, porque Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. No calendário, Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo, e Jesus nasceu pelo menos de 1 a 2 anos antes da morte de Herodes. É por isso que a Bíblia Sagrada nos diz que quando José se levanta, depois de ter recebido um aviso, um chamado de Deus, o anjo Gabriel ter falado com Maria, do capítulo 1, versículo 18 do Evangelho de Mateus, até o versículo número 25, o anjo Gabriel aparece para Maria e fala que ela daria luz ao Salvador, ao Emanuel, a Jesus. O seu nome seria Jesus. E então os dias se passam, Maria se levanta. Diz Lucas que Maria se levantou e foi visitar a sua prima ou a sua parente, como queira, Isabel. Ela vai e visita a sua prima, a sua parente Isabel, e alguns meses depois ela retorna. A Bíblia diz que ela passou com Isabel pelo menos 3 meses. Maria estava grávida, e Maria, mais ou menos uns 6 a 7 meses ou 8 meses, Maria se levanta e sai da região da Galileia e vai para a Judeia. Percorre uns 150 quilômetros e chega à cidade de Belém. E como foi dito aqui, ela está dentro do contexto do rei Herodes. Herodes, ele está dentro desse contexto. Jesus nasce. A Bíblia diz que Jesus chega a nascer na região de Belém. José chega, está vivendo, capítulo número 2, versículo 2 a seguir do Evangelho de Mateus. Jesus está nascendo ou nasce na região de Belém. E quando ele nasce ali, diz-nos a Bíblia Sagrada que naqueles dias não achou-se lugar, porque a cidade era pequena. A cidade de Belém, ou o povoamento de Belém, não tinha mais, diz alguns historiadores, de que 300 a 400 pessoas. Era pequena, uma pequena aldeia.
Mas José está ali e havia uma certa aglomeração de pessoas e ele não acha um lugar específico, uma casa. Mas existia naqueles dias uma espécie de casa chamada ínsula, que era uma casa mais ou menos comunitária, uma casa que recebia pessoas e que as pessoas pagavam para estar naquelas casas, aquelas hospedarias. Mas a hospedaria estava cheia, e chegando os dias em que José está naquela cidade, diz a Bíblia Sagrada que o que restou foi uma estrebaria, era uma espécie de local onde os animais ficavam em uma determinada casa chamada ínsula, porque era uma casa grande que abrigava inúmeras famílias, e então o local que tinha de reserva era onde se colocava, vamos dizer assim, comparativo, os automóveis. Porque hoje, se fosse hoje, eram os automóveis. O único local que se encontrou, que restou para Jesus nascer, foi onde estavam os animais, o meio de transporte daquela época. E Jesus então nasce onde estavam os animais, no meio daqueles animais estava ali a manjedoura, que era um local onde os animais se alimentavam. Daquele momento que chega o momento do nascimento do Messias, então a Bíblia Sagrada diz que Jesus é colocado sobre a manjedoura. Maria deu à luz, Maria estava entre um grupo de pessoas, uma multidão de pessoas, mas Jesus nasce ali. E diz-nos a Bíblia Sagrada que dentro desse contexto, Jesus está nascendo, e os magos que estavam aguardando a chegada do Messias, eles saem do Oriente. Não pensem que os magos chegaram no momento em que Jesus nasceu, porque Mateus capítulo 2, e o versículo de número 11, diz que Jesus estava em casa quando recebe a visita dos magos. Os dias já haviam se passado. A Bíblia diz que Deus dá um sinal, porque eles viram a estrela, como foi dito. O que eu acho interessante é que Deus sempre mostra. Deus mostrou um sinal para os magos, quem sabe da região da Pérsia ou da Babilônia. Eles vieram daquela região do Oriente, seja Pérsia ou Babilônia. Até que a história nos nomeia eles como os 3 magos, ou os 3 reis magos, que visitaram ao Senhor Jesus naquele momento, né? Gaspar, Baltazar e o outro que visitou também, Melquior. Isso é uma tradição. Mas certo que aqueles homens visitaram a Jesus. E eles passaram até Herodes o Grande. Herodes, quando recebe a notícia dos magos, os magos astrólogos que observavam os astros, então eles dizem para Herodes: mas aonde nascerá o Messias para que nós possamos adorá-lo? Então Herodes, de forma irônica, diz: olha, quando vocês encontrarem, retorne e me diga onde ele está, para que eu vá também adorá-lo. Só que Herodes não queria ir adorar a Jesus. Herodes, na verdade, como ele massacrou a sua família, os seus filhos, a sua esposa, todos que estavam à sua volta, antes da sua morte, Herodes previa matar o Messias, porque os magos disseram: aonde vai nascer o novo rei de Israel? E Herodes, mesmo à beira da morte, Herodes diz: olha, me diga onde ele vai nascer, porque eu quero ir lá. Eu quero ir adorá-lo. Na verdade, Herodes estava se precavendo contra o nascimento. Mas já havia mais ou menos, quem sabe, de 4 meses a um ano que Jesus havia nascido. E os magos agora estão em Jerusalém e estão seguindo, porque Deus mostra através de uma estrela. Irmãos, o que nos chama a atenção, como o pastor Nildo leu aqui, é que a gente, analisando a história, eu achei algo interessante. No ano 5 a.C. para o ano 4 a.C., os chineses registraram nas suas histórias um cometa, uma estrela que mudava de localidade nesta época. E aí se combina a própria astronomia com aquilo que a Bíblia diz, que os magos viram a estrela do Oriente, e é da região oriental que eles estão vendo o sinal da parte de Deus. Deus não deixa nos enganado, Ele sempre nos mostra um sinal. Mas como se isso não bastasse, os magos da região da Pérsia, observe comigo, a Pérsia é uma região que séculos antes havia passado por ali Esdras, Neemias, havia passado por ali a rainha Ester, desde o período de Ciro o Grande até o período de Artaxerxes I.
E então o que nos chama a atenção é que esse período todo viveu ali homens de Deus que proclamaram a chegada futura de um Messias para a nação de Israel. Se os habitantes da Pérsia naqueles dias puderam observar um sinal da parte de Deus, é porque eles conheciam as escrituras sagradas que falavam do Messias. Quer ver? Abra a tua Bíblia no capítulo 9 do livro de Daniel, versículo 25 especificamente diz a palavra de Deus, que naqueles dias, diz o profeta Daniel, passará-se 62 semanas. Quando Daniel está descrevendo sobre as 70 semanas de cativeiro do povo de Israel, o versículo 25, ele diz que antes da restauração de Jerusalém, antes da restauração da cidade de Jerusalém, se passará 62 semanas. Ora, no versículo 24 do capítulo 9, Daniel já havia proferido que uma semana de anos já havia passado, que eram 7 anos, uma semana de anos, mais 62 semanas de anos, se dará justamente 69 semanas de ano. O que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? Tem a ver sim, porque a Bíblia diz no versículo 25, depois que passasse essas 69 semanas, seria cortado, a palavra usada no texto de Daniel, versículo 25, é cortado, o Messias será cortado da terra, o Messias será arrancado da terra. Ora, os magos conheciam Daniel 9, capítulo 9, versículo 24 ao 27, eles conheciam porque eles estavam na região da Babilônia ou da Pérsia, e Daniel viveu naquela região, e a profecia de Deus foi clara no 4º século antes de Cristo. E quando Daniel profere estas palavras, ele está falando do Messias. Quando nós calculamos as 70 semanas, que são 490 anos, que seria uma data específica desde a época de Artaxerxes I, com a saída para a restauração de Jerusalém, ou melhor, desde a era de Xerxes I, na época de Esdras. Se lembre que Esdras esteve na Pérsia, se lembre que Esdras saiu para ir a Jerusalém, justamente no ano 458 a.C. É a Bíblia que diz no livro de Esdras, Esdras sai para ir para restaurar a cidade de Jerusalém, porque as muralhas já haviam sido restauradas. Então ele sai para restaurar a cidade, o templo já havia sido restaurado, agora é edificar a cidade. A cidade seria reedificada. Esdras chega em 458. No ano de 457 a.C., a cidade de Jerusalém começa a ser edificada. Mas o que isso tem a ver com os magos do Egito, da Pérsia, que chegaram a Jerusalém? O que isso tem a ver com Daniel 9:27? Está claro. A Bíblia diz que passaria-se 69 semanas e o Messias seria tirado. Se nós calcularmos e pegarmos o ano 457 antes de Cristo e nós levarmos, nós vamos observar que essas 69 semanas de ano, quantos anos tem 69 semanas de ano? Sei que são bons de matemática. 69 semanas vezes 7, 483 anos. São 483 anos. E a Bíblia diz, olha, na 69ª semana o Messias será cortado da terra. Então, se Jesus seria tirado na 69ª semana de ano, os 483 anos teriam que se findar na morte do Messias. E se nós pegarmos a data que Esdras sai para ir a Jerusalém, um ano depois, 457, Esdras está erguendo a cidade. A cidade está sendo erguida, e então eles começam a contar 456, 455, 454 e vai diminuindo. A história nos comprova, Jesus nasceu no ano 27, como o calendário tem 6 anos de erro, o calendário que nós utilizamos, Jesus nasceu no ano de número 6 antes de Cristo. Se você pegar 6 com 27, que é o período que termina a 69ª semana de ano, dará justamente 33 anos. E eles saberiam que o último dia da 69ª semana de ano seria o ano 27. Então, quando os magos se levantam da Pérsia para ir à região de Jerusalém, eles sabiam que o Messias já havia nascido.
E é por isso que Deus agora dá o sinal da estrela, capítulo 2, versículo 2 de Mateus. Então Jesus é acompanhado por outro sinal, o sinal da estrela que está guiando os magos que estão vindo da Pérsia, porque tinha uma profecia de Daniel que o Messias nasceria, e o Messias havia nascido no ano 6 antes de Cristo, justamente cumprindo-se assim a profecia de Daniel. E então eles aguardavam o cumprimento, eles sabiam que Jesus haveria de nascer naquele contexto, o Messias, melhor dizendo, havia de nascer naquele contexto, ainda que eles não usassem o nome Jesus, mas os persas, os magos, sabiam que Jesus, o Messias, nasceria em Jerusalém neste período. O sinal foi dado, a profecia diz que o Messias seria cortado no último ano da 69ª semana de Daniel, capítulo 9, versículo 25 a 27. E é aí que se cumpre a palavra. Quando eles chegam, eles estão interrogando Herodes, e eles dizem: aonde o Messias vai nascer? E eles dizem: lá em Belém. Vai nascer lá em Belém da Judeia. E já havia se passado quase 2 anos, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando os magos chegaram e que eles foram até a presença de Jesus, eu acho interessante que eles estão levando. E quando eles encontram Jesus, a Bíblia diz que a estrela acompanha até onde Jesus estava. E eles chegaram ali, a estrela conduziu. E quando eles estão diante de Jesus, eles colocam o quê? Diante de Jesus? Eles colocam ouro, incenso e mirra. 3 coisas importantes. No nascimento de um rei, teria que ter ouro. O ouro representa a realeza. No nascimento de um rei, teria que ter incenso. Porque o incenso também é símbolo, não só de oração, mas o incenso é símbolo também de sacerdócio. E havia mirra diante daquele rei, porque sabia que ele era um mortal, ele iria morrer. Então a mirra simbolizava a morte. Estava diante de Jesus a realeza, o sacerdócio e a morte. Tudo isso apontava para a amargura, o sofrimento que Jesus iria passar. Jesus estava passando por adversidades. Antes do seu nascimento já se levanta uma perseguição. Jesus já está sendo perseguido até mesmo antes do seu nascimento. E quando Jesus está ali e os magos diante de Jesus, aí a Bíblia diz que Herodes se levanta e manda matar todas as crianças de Belém que tivesse de 2 anos abaixo. É justamente o contexto. Poucos dias depois que Herodes manda matar as crianças, ele morreu. Assim que Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos abaixo em Belém, ele morre. E Jesus está ali. Só que o anjo do Senhor falou através de José e disse: pega o menino e se levanta e foge para o Egito, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Olha quão é interessante. Antes de Herodes mandar exterminar as crianças, Jesus é avisado, José é avisado. O Senhor mostra num sonho e ele foge para o Egito. Irmão, agora eu te pergunto: quem já está fugitivo da região da Galileia e chega na Judeia e não está trabalhando, tem dinheiro para viajar? Não, mas Deus é provedor. Não te preocupe que no meio das adversidades, dos problemas e das lutas que nos acompanham, Deus é fiel para prover. O que foi que Jesus recebeu no seu nascimento? Ouro. Ouro. E a Bíblia não diz a quantidade. Ficaria fácil de José viajar com Maria e o seu filho para o Egito. O passaporte estava garantido. Como é que eu vou viajar, pastor Dinés, se eu estou sem dinheiro? Não. Você tem ouro, José. Você tem ouro em casa, irmão. No meio das adversidades, Deus abre uma porta. A perseguição, a luta pode vir, as tribulações podem vir, as adversidades podem vir. Deus, Ele abre uma porta, quer ver? Certa moça tentou se suicidar, tirar sua própria vida, está no hospital. Ela está hospitalizada, parece que não tem mais saída, não tem solução. Ela está consciente agora. E no momento que ela estava na sala, diz esse testemunho que a moça chorava. Ela chorava enquanto estava ali. De repente aparece um médico muito simpático, se aproxima dela e diz: moça, por que você está chorando? E por que você fez isso?
Ela diz: porque eu perdi o prazer de viver, eu não tenho mais alegria de viver. Aí aquele homem, aquele médico olha para ela, um aparelho que estava ao lado, e disse: olha, você está vendo essas marcações aqui ao lado? Isso significa o quê? Ela disse: isso aí são os batimentos cardíacos do meu coração. Sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce. Nunca faz linha reta. Aí ele disse: não, isso aí não é só as batidas do seu coração, não. Isso aí é a vida com seus altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Se esse aparelho parar em linha reta, a vida acabou. Tem que ter os altos e baixos, altos e baixos. Mas Jesus teve mais baixos na sua vida do que altos. Perseguição, desce da região da Galileia para a Judeia, da Judeia para o Egito, do Egito para Jerusalém. Jesus passa por adversidades. Aquela moça estava passando por adversidades, quem sabe semelhantes às que nós passamos. Mas aquele médico diz: filha, esses batimentos aqui não são apenas sinal de que seu coração está funcionando, não. Isso é a vida está de pé. Se isso parar, a vida acabou. Então aquele médico sai da sala, em seguida a moça continua chorando e entra a enfermeira. E aquela moça olha para a enfermeira e diz assim: enfermeira, como é o nome desse médico? A enfermeira diz: filha, eu estou aqui há mais de 1 hora na porta da tua sala aqui, porque o teu estado é grave. Não tem médico nenhum, nunca entrou médico nesta sala. Não entrou ninguém nesta sala, só quem entrou agora fui eu. Como era esse médico? Ela deu todas as características do médico e o médico não existia. Deus fala, Deus revela, Deus cuida, Deus ele se manifesta. Quando aquele suposto médico diz: a vida, se não tiver os altos e baixos, ela vai cessar. O tempo não me permite mais. Te coloque de pé nessa noite. Jesus vai para o Egito. Talvez nós estejamos vivendo algo semelhante. Estamos vivendo em um Egito de altos e baixos. No nascimento do Messias foi assim, teve os altos e baixos, mais baixos do que altos. Mas sabe por que ele não desistiu? Porque ele iria nos comprar na cruz do Calvário pelo seu precioso sangue. Às vezes nós nos apressamos, para sair da presença de Deus. Eu quero te convidar a louvar nesse momento. Eu quero te convidar a louvar a Jesus nesta noite. Olha os altos e baixos. Tem alguém para Jesus nessa noite? Vem à frente, nós queremos orar pela tua vida. Você que ouviu esta rápida palavra, que mostra que Jesus veio, que Ele habitou entre nós. Deixe-me dar uma ilustração aqui rapidamente, enquanto os irmãos se preparam aqui. Se aveste não, como diz no Nordeste. Jesus nasceu nos tempos do rei Herodes. Os magos do Oriente esperavam a data do nascimento de Jesus. Eles marcavam a data. Eu não vou marcar a data porque eu tenho juízo. Eles marcavam a data do nascimento de Jesus para o dia 4 de agosto do ano 4 a.C. Jesus não nasceu no ano 4, nasceu por volta do ano 6. Erraram por pouco, mas eles marcaram. Eles marcaram porque eles esperavam que Jesus nascesse justamente na festa dos tabernáculos. Olha como é interessante. A festa dos tabernáculos. Eles esperavam Jesus nascer nesse período. Jesus comemorou a Páscoa. Eu te pergunto, Jesus morreu na Páscoa? Morreu. 1 Coríntios 5 e 7. Ele é o cordeiro que foi sacrificado, ele é a nossa Páscoa. Capítulo de número 2 de Atos, o dia de Pentecostes. O Pentecostes fez parte do ministério de Jesus? Fez. Descida do Espírito Santo, Atos 2. E a festa dos tabernáculos? Abra a tua Bíblia em João capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra esquenosen significa
tabernacular. Ele tabernaculou. Ele armou a sua barraca entre nós. Tem tudo a ver com o nascimento de Jesus. Ele armou a sua tenda, a festa dos tabernáculos, e ele não precisava de uma morada fixa, porque ele iria só tabernacular. Ele iria só tabernacular entre nós, não ia habitar para sempre. É por isso que ele armou a sua tenda. Quero te convidar a adorar a Deus. Cante aleluia ao Senhor nesta noite. Tira um minuto para adorar o Senhor nesta noite conosco. Te coloco de pé. Todos. Oh Deus, nós te louvamos. Glória a Deus. Adore. Adore a Ele, adore a Ele. Quem é poderoso? Aleluia. Santo, Santo é o Senhor. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Ele é digno de louvor. Louve a Ele, ao Senhor, porque Ele tabernaculou entre nós. Aleluia. Aleluia. Que Adonai Elohim Moshel Kol Yahor. Adore a Ele. Adore a Ele nesta noite. Ele é digno. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. A igreja. É o Senhor. Adore. Digno de louvor.
bem baixinho. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Bem alto. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Digno de louvor, tu és santo. glória a Deus.